Saiu o sorteio das oitavas da Champions e sinceramente, cara, caíram dois pelo menos confrontos que eu tô muito empolgado pra ver, beleza? O primeiro deles com certeza é Real Madrid contra Atlético de Madrid. Eu não preciso nem falar da rivalidade entre os dois, mas o fato é que se tem um time no momento no planeta Terra que eu confio que pode causar problemas pro Real Madrid e pode eliminar o Real Madrid, é justamente o Atlético. Cara, nos últimos tempos os jogos têm sido pegados como sempre, e vale lembrar que na temporada passada, quando o Real Madrid ganha a Champions, qual que foi o time que conseguiu vencer eles na temporada? Só o Atlético. Vamos aqui no túnel do tempo para relembrar que na temporada 23-24 a gente teve Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Aí depois na Supercopa da Espanha o Real Madrid vence por 5-3. E depois na Copa do Rei o Atlético de Madrid vence por 4-2. Foi uma sequência completamente insana. Cada jogo entre esses times aí tava sendo, assim, entretenimento puro, né, pra quem não tem um lado. E mais recentemente as últimas 3 partidas foram tudo 1 a 1, mas duelos mais equilibrados, cara. Então o Real Madrid já faz quanto tempo que não vence o Atlético de Madrid? Desde 27 de janeiro de 2023. Já se vão 2 anos, né, de invencibilidade do Atlético contra esse Real Madrid que tá absurdo, pô. Se às vezes eles não passam tanta confiança e tem gente que critica o trabalho do Ancelotti e o quarteto mágico ali do Real Madrid teve momentos que na temporada que não tinha engrenado ainda, não tinha se entrosado, agora as coisas estão mudando. Eu acho que nesse jogo contra o Manchester City eles mostraram muita coisa positiva. Se eles jogarem igual jogaram contra o City, contra outros times aí, é difícil vencer esse Real Madrid. É um time que às vezes tu não precisa que os 4 da frente estejam bem ao mesmo tempo. Tu pode ter um jogo em que o Rodrigo tá mais apagado e de repente o Mbappé mais apagado, mas se o Belly e o Vini fizerem grandes partidas, eles já conseguem resolver o jogo. Mesma coisa o contrário, digamos o Rodrigo e o Vini estejam bem e o Bellingham e o Mbappé um pouco mais apagados, ou o Mbappé brilhando e o Rodrigo e o Bellingham mais apagados. Cara, eles têm tanta qualidade ali na frente que basta talvez 1 ou 2 desses caras estarem num dia realmente bom para tudo acontecer certo pro Real Madrid. Enquanto o Atlético deu umas empatadas aqui recentemente, né? Mas vale ressaltar que eles tinham encaixado aqui uma sequência absurda na temporada, se eu não tô enganado, eram 13 vitórias consecutivas. E é um time forte, é um time difícil. Eu tive a alegria de estar lá no Metropolitano para ver esse jogo contra o Bayer Leverkusen. E os caras conseguiram virar numa situação bem adversa, com o Barrios sendo expulso aos 23 minutos e mesmo assim o Atlético com 10 ganhando esse jogo. Foi uma partida incrível dos caras. Então assim, favorito, acho que é o Real Madrid ainda. Mas se tem um time que eu acho que pode ganhar desse Real, é esse Atlético. Ainda mais em 2 partidas. Eu não duvidaria, portanto, tô empolgadíssimo pra ver isso daqui, beleza? Quem passar, pega o vencedor de PSV e Arsenal. Isso aqui não tem muito o que falar, o PSV conseguiu eliminar a Juventus aí num confronto que foi bem épico pra eles, né? E também é um time que tá muito bem na Holanda, já faz pelo menos uma temporada e meia. É o atual campeão holandês. Mas o Arsenal, eu acho que na hora de comparar, é muito mais forte do que o PSV. Não acredito que eles vão conseguir eliminar o Arsenal igual eles eliminaram a Juventus. A Juventus é um time cheio de problemas, que tava lá numa empatite danada, tá lá, né, longe da liderança da Série A italiana. Não é, na minha opinião, igual o Arsenal, que fez uma fase de liga fantástica da Champions, terminou em terceiro, né? E também tá brigando lá em cima na Premier League. O Arsenal é um time já com um projeto de longo prazo, muito entrosadinho, muito talentoso. A única chance do PSV vencer do Arsenal aqui nos 2 confrontos, creio eu, é se acontecesse uma coisa assim, porra, Odegaard de fora, Saka de fora, aí o Rice se lesiona também, aí o Saliba e o Gabriel Magalhães lesionam, algo assim. Caso contrário, acho impossível em 2 jogos o PSV eliminar o Arsenal. Não quero dizer que eles não podem de repente fazer 1 a 0 na Holanda, 1 a 1 na Holanda, algo assim. Mas nos 2 jogos somados, eu acho que é Arsenal nas quartas. Aí temos outro confronto que é um pouco insano, porque não sei se alguém poderia prever que ou Aston Villa ou o Clube Brugge estariam nas quartas de final da Champions. Né? São 2 times que talvez a gente não esperava uma campanha tão pra frente, mas um dos 2 estará lá. O Bruges acabou conseguindo eliminar o nossa querida Atalanta, né, que vinha sendo um dos melhores times da temporada, deu uma desandada e passou. O Bruges, eu também assisti o jogo deles contra o Manchester City, que eles perderam, mas eles foram muito bem em grande parte do jogo, beleza? Tiveram muitas chances de fazer gol ali, inclusive. Eu acho que é um time que, não assisto o campeonato belga, mas pelo que eu vi deles na Champions, e pelo que eu ouço falar, é um time entrosadinho, é um time bem treinado, e que eu não duvidaria, por exemplo, que conseguisse vencer na Bélgica.
Aí já não sei como é que seria o confronto na Inglaterra, porque o Aston Villa também é um bom time, né? Não é a melhor temporada do Aston Villa com o Emery, né? Mas é uma temporada interessante também. É um time que tem ótimos jogadores ali. O Ollie Watkins, o Morgan Rogers tá surgindo muito bem. E já causou problemas para times fortes aí como o Manchester City, que eles venceram, né? Contra o Arsenal eles conseguiram empate ali. Agora recentemente contra o Liverpool também. Então é um time cascudo, muito bem treinado. O Emery é excelente treinador. Então eu colocaria o nosso querido Aston Villa como favorito no confronto, mas sem subestimar o Bruges, beleza? O Bruges é interessante, eu não acho impossível que eles causem algum problema aqui, mas claro, eu apostaria no Villa pra passar, né? Quem passar pega PSG e Liverpool. Eu gostei desse confronto aqui, embora eu tava esperando mais um PSG e Barcelona, porque o Liverpool, acho que se tu somar tudo assim, é o melhor time da temporada justamente com o Barça, né, junto ali. E o PSG, cara, teve um momento muito ruim nessa temporada, né? Já vinha 1 ano e meio aí mais ou menos do trabalho do Luiz Henrique sendo muito contestado, quando de repente nos últimos tempos os caras deslancham, velho. E a gente sabe que tu fazer uma primeira metade de temporada brilhante e ter uma queda de desempenho depois é perigoso, porque tu tem uma queda justamente quando os campeonatos estão afunilando, a Champions tá na mata-mata, e o PSG fez o contrário. Primeira metade da temporada meio que daquele jeito assim, sem convencer muito, e agora desde 11 de dezembro de 2024, que eles praticamente só vencem de todo mundo, cara. Ganharam confrontos diretos importantes lá na França, contra Mônaco, Lyon, que são times ali mais posicionados pra conseguir alguma coisa no campeonato, né? Venceram também o Lan, ali que vinha sendo um clube chato há pouco tempo, venceram o Manchester City na Champions, o Stuttgart, quando eles precisavam de um bom resultado na Alemanha, eles foram lá e fizeram. Daí, apesar do empatezinho com o Rennes ali, é praticamente só vitória, vitória, vitória. E ainda os caras acabaram de eliminar o Brest com 10-0 no agregado. Então, é um time que tá chegando no seu melhor, né? Tem jogadores que estão muito bem. O Dembélé passou a voar na temporada do nada, né? O meio campo do PSG é excelente, com o Fabian Ruiz, o Vitinha e o João Neves, todos jogando muito bem. E o Barcola também, que vem sendo uma grande surpresa pra mim aí, como ele tem conseguido subir de nível consideravelmente em relação à temporada passada. Fora que tem o Kvara também pra jogar, então me parece que o PSG seria muito menos favorito em outros momentos da temporada, né? Mas agora, eu também aposto no Liverpool, claro, acho que é muito mais time do que o Paris, mas o Paris passa pelo seu melhor momento. Então, o Liverpool tem que ficar ligado, até porque a fase deles aqui continua sendo boa, mas deram uma tropeçadinha aqui ao colar. Teve aquele gol que eles tomaram no último minuto contra o Everton, teve também esse empate contra o Aston Villa, aquela derrota curiosa pro Plymouth, que bem que o Liverpool tava ali com o time B, time C praticamente, mas o Plymouth era lanterna da segunda divisão e mesmo assim os caras perderam, então o Liverpool, fique ligado. Eu apostaria todas as minhas fichas no Liverpool, acho que é um time fantástico e acho que quando chegar no momento grande assim nesse jogo de mata-mata eles vão estar no seu melhor, mas é uma fase excelente do Paris, então existe uma chance do PSG passar sim. Aí vamos para outro confronto que é Feyenoord contra Inter de Milão. O Feyenoord mostrou que tem um time ajeitadinho, né, conseguiu eliminar o Milan aí. Embora o jogo de volta contra o Milan tenha sido muito condicionado pela expulsão do Theo Hernandes, até ali o Milan fazia um bom jogo e poderia vencer o confronto, mas o Feyenoord se aproveitou e passou. Só que assim, não é o melhor dos Feyenoords, recentemente eles trocaram de técnico, tá jogando o interino agora, é possível que chegue pra Inter, pro jogo contra a Inter, ele já tem um técnico novo, que estão até especulando que pode ser o Van Persie, né? Então, vamos ver como é que vai ser, mas eu acredito que a Inter é muito superior ao Feyenoord, porque ela é muito superior ao Milan. Aí dá pra lembrar, pô, mas o Milan venceu da Inter de Milão na Supercopa da Itália, no começo do ano. É verdade, mas assim, time por time, em um confronto que tem ida e volta, eu não só acho que a Inter é muito mais time do que o Milan, né? Os caras estão jogando há muito tempo juntos aí. O trabalho do Inzaghi acho que vai pro 4º ano, se eu não tô enganado. E eles são muito mais time do que o Feyenoord também. Então, eu acredito que nessa aqui, nem que seja assim com 1-1 na Holanda, 1-0 na Itália, nem que seja assim, eu tenho quase convicção 100% plena aqui de que vai dar a Inter de Milão, beleza? Ó, não é das melhores temporadas, né? Das mais convincentes da Inter com o Inzaghi. Né, teve esse empate com o Milan recentemente, tomaram uma ataca da Fiorentina, aí perderam da Juventus também, mas ainda assim eles têm a minha confiança. E quem passar pega o vencedor desse confronto, que é outro dos que eu tô mais empolgado, cara. Além de Atlético e Real Madrid, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen tem se tornado uma rivalidade mais caprichada nos últimos tempos, né, com o Leverkusen subindo de patamar, ganhando o título da Bundesliga. E aí recentemente eles se enfrentaram pela Bundesliga
E cara, foi um amasso completo do Leverkusen. Eu fiz um vídeo aqui no canal de cortes, inclusive, muito crítico do Bayern de Munique. Eu chamei a atuação deles de vergonhosa, apesar do 0 a 0, porque quem viu o jogo sabe que o Bayern não jogou nada, não conseguiu criar uma chance de gol decente, mal passou do meio campo, o Harry Kane tocou mais na bola na defesa que no ataque, o Leverkusen dominou o jogo por completo do começo ao fim e teve diversas chances claras. Era pro Bayern ter perdido de 2, 3, 4 a 0 nessa partida, né? E ficou no 0 a 0, deu sorte, mas se eles tiverem esse mesmo tipo de atitude na Champions, os caras acho que vão ser estraçalhados. O Leverkusen nesse momento pra mim é um time muito superior ao Bayern de Munique. Eu vi o Bayern assim ser completamente dominado nesse jogo contra o Leverkusen e depois no jogo seguinte contra o Celtic, eles também tiveram dificuldades, tá? Não foi um Bayern muito dominante nem contra um time supostamente bem mais fraco. Então, eu apostaria no Leverkusen se o Bayern entrar daquele mesmo jeito que eles entraram na Bundesliga, jogando como se fosse um time de fim de tabela que tá tentando um milagre contra um time muito maior do que eles, que foi exatamente a atitude que eles tiveram contra o Leverkusen na Bundesliga. Se for assim, vão ser amassados e vão ser eliminados, beleza? Mas eu acho que, considerando que é mata-mata de Champions, o Kompany vai ter uma forma de mudar a equipe ali, os caras não vão ser tão medrosos, vão ser um pouco mais corajosos e vão conseguir jogar mais de igual para igual, mas hoje o Leverkusen é mais time, é mais forte, tem jogadores em melhor fase e eu vou apostar que eles passam, beleza? Eu vou apostar no nosso querido Bayer Leverkusen aí, porque no momento o Bayern de Munique não tá passando confiança e não tem muito tempo não. Comecinho de março já é o primeiro confronto, então assim, dá pra melhorar muito a equipe em uma semana e meia, mais ou menos? Não dá. Então acredito que esse aí vai passar o Bayern sem N no final. E o vencedor pega a Borussia Dortmund contra Lille. São outras duas equipes que talvez não poderiam se imaginar nas quartas de final. O Lille porque é um time menor, né? Então não sonha tão alto. E o Dortmund é o atual vice-campeão, só que o Dortmund passa por uma temporada horrorosa. Eles estão no meio da tabela da Bundesliga, demitiram o treinador, estão com um técnico novo, estão em muito má fase, mas conseguiram vencer com até tranquilidade sobre o Sporting, né? 3 a 0 no jogo de ida, e na volta eles jogaram infinitamente melhor do que o Sporting, que tava todo desfalcado também. Então o Dortmund pode sonhar, cara. Até ontem eles estavam imaginando que eles, sei lá, que a temporada tava no lixo, tava perdida, mas a gente tá vendo aqui uma possibilidade real dos caras irem pras quartas de final da Champions, o que seria bem interessante considerando a situação atual. O Lille eu não tô acompanhando muitos jogos dele no Campeonato Francês, eles tiveram alguns bons resultados na Champions, né, contra Atlético de Madrid e Real Madrid, e pelo que eu tô vendo aqui, eles perdem sempre quando eles perdem por pouco, né, são jogos mais apertados, não costumam dar tanta facilidade pros adversários assim, beleza? Enquanto o Borussia Dortmund passa por essa fase esquisitíssima, olha só, cara, realmente nem parece um clube gigantesco como o Dortmund, né? Recentemente a fase deles é bem ruim. Perderam pro Bochum aí na Bundesliga e tal. Então, assim, o Dortmund continua sendo o que, pra mim, quase toda a temporada um time que não dá muito pra confiar. Não dá pra confiar. Eu coloco eles como favoritos aqui, talvez pela grandeza do clube, pela capacidade de alguns jogadores que eles têm ali, pros caras terem o artilheiro da Champions League, que é o Guirassy com 10 gols. Mas eu não me surpreenderia se o Lille conseguisse fazer uma zebra aqui e eliminar o Borussia Dortmund não, tá? Agora sim, o vencedor desse confronto pega Benfica e Barcelona. Eu acho que é um dos confrontos mais desequilibrados da Champions League nesse momento, tá? Nada contra o nosso time do Benfica aí, que tem tido alguns resultados interessantes agora com o Bruno Lage, mas é um time que também não convence, acho que o próprio torcedor, né? Eles têm conseguido alguns resultados muito apertados aí, contra o próprio Mônaco. Esse jogo teve muito perto de ir pra prorrogação, e também vale ressaltar que não faz tanto tempo que o Benfica pegou o Barcelona e foi aquele jogo épico, em que os caras abrem uma boa vantagem, depois tomam de 5 a 4. Então, eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso aqui, mas eu acho que o Barcelona tem um grande favoritismo. A fase dos caras, em geral, na temporada é sensacional, e a fase recente também, né? Tem esse 5 a 4 contra o Benfica, depois tem o 7 a 1 que eles metem no Valência, depois eles metem 5 a 0 no Valência, 4 a 1 no Sevilha. É um time que, em geral, coloca medo, tá? E vai depender muito do dia, né? Mas eu acho que o Barcelona tem um grande favoritismo aqui e deve passar, beleza? Com tudo isso dito, minhas apostas para as quartas de final, então. Liverpool passa para pegar o Aston Villa nas quartas, um confronto inglês, beleza? Real Madrid passa, apesar de eu achar que o Atlético tem uma chance grande para pegar o Arsenal nas quartas, e aí, coitado do Arsenal. Inter de Milão passa para pegar o Leverkusen, vamos ver, seria um jogo bem interessante também, dois times fortes, né? E o Barcelona passa para enfrentar o Borussia Dortmund,
E aí, coitado do Borussia Dortmund. E ó, finalmente não temos mais sorteio, então já dá pra ficar fazendo previsões, assim, pra ver quem chega na final e coisa do tipo. Deixa aí nos comentários quais são os jogos que você tá mais empolgado. Pra mim, Real e Atlético, Bayern contra Bayern, são os dois melhores. Espero que tenham gostado, beleza? Obviamente, quando tiver rolando a Champions, vai continuar rolando os pós-jogos aqui no canal de cortes e os resumões lá no canal principal, fechou?